Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonicro e hoje estaremos fazendo este programa, uma tela de seleção com dois parâmetros fixos e um parâmetro de até, um range, e essa tela de seleção vai nos trazer um ALV, que é um ABAP List Viewer ou Advanced List Viewer, tá? E esse será o resultado final do nosso programa, um ALV com os dados da sua tela de seleção. A tabela que a gente vai estar utilizando para mostrar aqui é a tabela sFlight, tá? Como eu já disse, se você tem um Minisap, você tem essa tabela. Então, legal. Vamos começar do começo. Vou apagar o código aqui, a gente vai fazer junto. O que a gente precisa para fazer a nossa primeira coisa que a gente tem que pensar na tela de seleção, certo? Então, vamos abrir a estrutura dessa flight aqui nesse 11. Se você não decorou os campos dela, esse 11, tabela de banco de dados, sFlight, exibir. Ó, esses são os campos dela. Eu quero que no meu programa o usuário tenha acesso somente aos campos chaves. Ele vai digitar os campos chaves e vai fazer a busca na tabela e mostrar os dados naquele ALV que a gente fez. Então, eu preciso colocar esses três campos na minha tela de seleção, correto? Eu quero colocar a companhia aérea, o Care ID e o Con ID como parâmetros únicos e a data do voo, o FLDate, como range, de até. Legal. Fazer parâmetro único vocês já aprenderam. É o comando parameters p underline care id, type as flight care id. Até aqui nenhum segredo, certo? Eu estou falando que o meu parâmetro p underline care id tem o mesmo tipo do campo care id da tabela sFlight. Legal? E eu vou precisar também do con id. Então p con id type sFlight con id. Até agora simples, nada de novo. O que a gente precisa fazer agora? O nosso parâmetro de range. O range ele é select option. Então vamos dar um select options aqui. A nomenclatura normalmente costuma começar com s underline, tá? Eu vou colocar aqui s underline fldate. Aí que entra a diferença do select options para o parameters, né? Ele vai, em vez de ser type, você vai utilizar o for sFlight campo fldate, tá? Mesma coisa aqui, está falando que esse parâmetro vai ter o mesmo tipo do campo FLDate da tabela sFlight. Só que tem um porém, quando nós estamos utilizando Select Options, é necessário você declarar as tabelas que você vai estar utilizando, tá? Por exemplo, se eu dar um verificador de sintaxe aqui agora, ele vai dar um erro falando que ele desconhece o campo sFlight. Então nós vamos no começo do nosso programa declarar aqui tables sFlight. Você vai ver que o erro sumiu. Declaramos então a tabela sFlight do nosso programa e já montamos a tela de seleção. Desculpa, eu vou ativar aqui e executar o programa. Vai ver que ele já montou a nossa tela de seleção. Legal? Parâmetro, parâmetro e data, com os match codes já adequados, porque ele está pegando o tipo do campo da tabela. Legal. O que precisamos fazer agora? Quando a pessoa clicar em executar relatório, que no caso é o evento Start of Selection, ela precisa buscar os dados. Ela vai precisar, depois de buscar os dados, vai precisar mostrar os dados. Tá? Para isso a gente vai usar conceitos de subrotina para aprender um pouco mais. Dá para fazer direto, mas subrotina é legal aprender. Então o que a gente vai criar? O que é uma subrotina? A gente vai criar um form. Tá? Um form busca dados, end form. O que eu criei aqui? Eu criei uma rotina chamada busca dados. Como é que eu chamo essa rotina busca dados? Basta no seu programa você dar um perform busca dados. Tá legal? Então todo o código que eu digitar aqui dentro, quando o programa passar por esse perform busca dados, ele já vai entrar dentro desse form e executar esse código. Acabando o form, ele volta para o raciocínio do programa principal. Mesma coisa a gente vai fazer para mostrar os dados. Vamos fazer uma subrotina chamada mostra dados. Legal? Verificar a sintaxe, tá legal?
que a gente precisa no nosso busca dados? A gente precisa dar um select. Todo programa que você faz no ABAP, ele já está conectado no banco. Então, diferente de várias linguagens, como Java, PHP, você não precisa ficar abrindo conexões e fechando com o banco. Tá? Então, se eu no meio do meu programa, acabei de criar o programa, quiser dar um select aqui, ele vai funcionar. Tá? Ele vai entender e vai trazer os dados. Só que, no ABAP, nós precisamos buscar os dados da tabela do banco de dados e colocar os dados em uma tabela interna. Para isso a gente precisa declarar essa tabela interna no nosso programa. Se não acabar a energia aqui enquanto eu estou fazendo o tutorial. Então, para declarar a tabela interna, vamos aqui no topo. Do mesmo jeito que você declara uma variável, porque ela é uma variável, IT de internal table sFlight, type table of sFlight. Então, eu acabei de criar uma variável chamada itsFlight e ela é uma tabela da sFlight. Legal? Então, essa variável aqui passou a ser uma tabela interna. Eu consigo guardar vários registros dentro dessa variável. Por enquanto é isso. Tá? Normalmente, quando você tem uma tabela interna, você vai ter uma work area. O que é uma work area? Ela é uma linha da tabela. No ABAP você não vai conseguir, assim de antemão, ler diretamente os dados da tabela. Você precisa mandar o dado para uma linha chamada work area, tratar esse dado do jeito que você quiser e depois atualizar a tabela. Nesse nosso programa a gente não vai estar utilizando a work area ainda, porque a gente não vai estar tratando dados de nenhuma maneira, mas só estou avisando que a gente vai usar isso mais pra frente. Então legal, já tenho a minha tabela interna declarada no meu programa. O que eu preciso agora? Eu preciso selecionar os dados da tabela de banco de dados sFlight, utilizando na cláusula where do select esses parâmetros que eu acabei de declarar aqui em cima. Então aqui entra mais um conceito de banco de dados. Eu vou dar um select all, eu quero todos os campos, from sFlight into table it sFlight, where, aí você vai comparar o campo da tabela com a variável que você quer comparar. No caso são os parâmetros do nosso programa. Legal? Então, aonde char id seja igual, eq de igual ou igual também funciona. Pchar id and con id seja igual ou con id. E aqui entra um diferencial, o FLDate ele não vai ser igual, porque ele é um range. Se ele é um range, a gente vai estar utilizando aqui a sintaxe in, ou seja, ele esteja dentro deste range. Tá legal? Bem simples. Então sempre que você estiver trabalhando com range na cláusula where de select, você vai estar utilizando o in, não o eq. Vamos verificar a sintaxe. Tudo certo. Então o que beleza. Executou o programa, montou a tela de seleção. O usuário preencheu os dados, apertou F8 para executar o relatório. Chamou o evento Start of Selection. No Start of Selection, ele vai mandar executar a subrotina busca dados. Ele vai entrar na subrotina busca dados. Ele vai selecionar todos os campos da tabela de banco de dados chamada sFlight para dentro da tabela interna e t_sFlight, tá? É importante colocar esse into table. Se você não colocar esse into table, ele vai dar erro. Só o int só ele vai achar que é uma work area. Ele vai achar que você está querendo selecionar uma linha só. Legal? E comparando os campos do banco com o que você digitou. Então, por exemplo, se eu digitei lá aqui char id AA, que é American Airlines, ele vai buscar somente os dados da companhia American Airlines. Tá? Aqui entra mais no conceito de banco de dados. Legal, já está. Fizemos nossa subrotina para buscar os dados. Agora precisamos mostrar os dados na tela. Vamos aqui entrar na nossa subrotina de mostra dados. Aqui a gente vai montar o nosso LV. Nessa primeira aula eu vou fazer o mais simples possível do LV, para vocês terem uma noção de como funciona, porque existem diversas maneiras de você montar um LV, tá? Eu vou fazer aqui com uma função, a função reuse LV grid display. Existem diversas maneiras de fazer, incluindo como uma delas é orientação a objeto. Você pode criar tela, mas nesse caso nós vamos utilizar uma função standard que já vai criar aquela tela para nós, beleza? Então legal. Como você chama uma função no seu programa? Você pode dar um call function direto ou
que recomendo, você clica no botão modelo e seleciona Call Function e coloca o nome da sua função. Reuse LV Grid Display. O que esse modelo vai fazer? Quando você dá um OK, ele já vai escrever a sintaxe do Call Function para você com todos os parâmetros da função. Legal? Se o parâmetro ele está descomentado é porque ele é obrigatório, se ele está comentado é porque ele é opcional. O que a gente vai precisar para esse Call Function? Nós vamos precisar do T_Alt_Tab, que é a tabela de saída, quais dados serão mostrados na tela. No caso são os dados que estão na tabela interna sFlight, que acabamos de pegar. Então, isso aqui nós não vamos utilizar até agora. FieldCat não, só Structure Name. Tá, eu vou descomentar isso daqui. Mais pra frente você vai ver que a gente vai ter que fazer FieldCat, que é um catálogo de campos especificando quais campos vão aparecer no LV. Só que neste caso, como eu quero mostrar todos os campos da tabela sFlight, a estrutura delas já existe no dicionário de dados, na S11, certo? Então eu posso referenciar essa estrutura aqui nessa função do LV. Tá? Através desse parâmetro StructureName eu passo aqui dentro como uma string, tudo maiúsculo, o nome da estrutura do dicionário de dados. E ele já automaticamente vai pegar quais campos que devem aparecer no LV. Se a gente não tivesse essa estrutura pronta, se fosse, por exemplo, um relatório que mostraria vários campos de tabelas diferentes, o que normalmente você faz no LV para isso, você teria que utilizar o FieldCat, que é um catálogo de campos. E isso a gente vai ver em outro tutorial. Legal, então eu estou especificando que o meu LV vai ter a estrutura sFlight e os dados que ela vai mostrar são os dados da IT_sFlight. Legal? Beleza, vamos dar um Ctrl F2. Nenhum erro de sintaxe. Eu vou descomentar as exceções também. As exceções de função é o seguinte: você executa a função e dentro dela ocorre algum tipo de erro. A função chama uma exceção e o seu programa vai receber o valor do site_brc de acordo com a exceção para você poder tratar essa exceção. Né? Mas, por enquanto vamos deixar só assim. Então, recapitulando. O cara vai dar executar relatório, vai buscar dados. Ele vai dar um select nesse flight com a cláusula where dos campos chaves. Legal? Ele vai guardar o resultado desse select na tabela IT_sFlight. Legal. Vamos aproveitar e dar uma mensagem aqui. Ó. Se o size_brc for igual a zero, size_brc, para quem não sabe, é a variável do sistema. Size é uma estrutura do sistema que ela se encontra em qualquer programa. E size_brc é a variável aqui que vai te retornar qual foi o sucesso da operação anterior. Então, por exemplo, eu dei um select. Se o select retornou dados, o size_brc vai ser 0. Se o select não retornou dados, o size_brc vai ser 4 nesse caso. Então, se o size_brc for diferente de 0, né, not equal 0, ele vai dar uma mensagem de erro para o usuário. Vamos fazer uma message aqui, nenhum dado encontrado. Type E de erro. Legal? Então, simples. Dei um select, verifiquei se trouxe dados. Se não trouxe, quando eu dou uma mensagem de type error, ele já para o processamento do programa. Tá? Então, eu não preciso fazer nada a mais aqui. Se ele achar, ele vai ignorar essa mensagem, vai mostrar os dados. Chamar a função do LV, especificando que a estrutura que eu quero no meu LV é a estrutura da sFlight. Se você for no dicionário de dados, é essa a estrutura da sFlight. E mostrando os dados da IT_sFlight, que é a nossa tabela interna. Legal? Vou ativar o programa, dar um Enter, F8, apareceu nossa tela de seleção. Lembrando, para preencher esses campos à esquerda, o nome, acho que eu já expliquei isso, ir para elementos de texto, textos de seleção, e aqui eu vou colocar para ele pegar a referência do dicionário, então ele vai pegar o mesmo descrição do data elemento do campo. Ativar, sim, legal, vamos dar F8 no nosso programa. Eu vou preencher aqui qualquer informação, coloquei aqui American Airlines,
Não vou preencher nada na data de voo. Vou dar um OK. Ó, ele vai mostrar o LV com a estrutura da S-Flight, com os dados somente da American Airlines para o voo aqui número 17, conexão número 17. Quer testar o filtro de data? Vamos pegar aqui, tá vendo que temos alguns voos em 2013 e outros em 2014. Eu quero só os voos de 2014. Então, a data do voo seja entre 1/11 de 2014 até 31/12 de 2014. Vamos fazer um teste, executar. Tá vendo aqui que temos agora só os voos para 2014. Legal? Isso significa que sua cláusula Where do Select está funcionando. Uma observação: se eu apagar aqui a companhia aérea e dar o botão de buscar, você vê que ele vai retornar a mensagem de erro, nenhum dado encontrado. Por quê? Quando você usa um parâmetro no select, se eu falar que é igual, eu deixei ele em branco, não deixei ele em branco? Então ele vai procurar um registro no banco de dados cujo o carry ID esteja em branco. Ele não vai encontrar nada. Diferente do quando você usa um range. Se você usa um range e você não preenche ele, ele entende que você quer todas as datas nesse caso. Diferente do parâmetro, tá? Se eu deixei o parâmetro em branco, ele vai procurar um campo que esteja em branco. Como o carry ID é um campo-chave, ele não pode estar em branco. Então, esses campos têm que ser obrigatórios. Como é que eu faço parâmetros obrigatórios? Basta ir lá no comando e colocar a extensão obrigatória. Legal, vou preencher aqui, ativar o programa. A data não é obrigatória, porque o cara pode querer buscar por todas as datas. Vou dar um F8. Você vê que agora o campo fica com esse checkbox aqui especificando que o campo é obrigatório. Se eu tentar executar o programa sem preencher os campos, ele vai dar uma mensagem de erro: preencher todos os campos obrigatórios. Aí você preenche o campo, F8, e ele vai rodar o seu primeiro relatório LV. Legal? E é isso aí, até a próxima. Muito obrigado por assistir.